Muito bem, muito bem. E aí, pessoal, olá a todos. Vamos agora ver que é a parte 14. Vamos falar da parte 14, MMC, MDC, agora com enunciados de grau complexo, ok? Vamos pegar, então, algumas questões que caíram de concurso. Então, vamos lá. Então, fazer aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Então, agora, ó, nós vamos ver aqui a parte 14, hora da revisão, enunciados de grau complexo. Vamos pegar umas questões aqui, né? De MMC, de MDC, de vestibular, caiu em concurso, em vários concursos aí. Então, vamos partir para esse nível de questões aqui, ó. Aplicação de MMC e MDC, que aparentemente, quando você olha a questão, não parece ser de MMC e MDC, porque o que acontece? O que se aprende mais assim na maioria das vezes é você, quando você vai calcular MMC e MDC, já lá dá os números. E tem que ter a aprendizagem também de que o MMC e o MDC eles são aplicáveis em situações do cotidiano. Então, o que a gente vai fazer então aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte, eu peguei aqui, ó, página exercício, peguei esse material aqui, maravilhoso, excelente aqui, valioso, e anotei aqui a página com a questão. Eu separei aqui, vamos pegar uma questão aqui de MMC, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa questão aqui, ó, que é página 62, questão 19. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse material, a página 62, questão 19. Quando você olha essa questão aqui, aparentemente ela parece assim, perdão, parece fácil, mas ela requer um raciocínio, que ele fala o seguinte, olha só, eu vou pegar então a questão, ó, é a questão 19, tá? Então vamos lá, ele fala assim, sabe-se que o MMC entre 50 e 60 é 300, então ele já te dá o MMC. O MMC, né, entre esses dois números, 50 e 60, ele é igual a 300. Ele já determinou o MMC. Olha só o que ele pergunta. Ele pergunta assim, calcule os múltiplos comuns de 50 e 60 menores que 2.000. Ele quer que você calcule o conjunto dos múltiplos comuns. Então, olha só. O que quer dizer múltiplos comuns? Múltiplos comuns é o seguinte. Uma vez que você já tem o mínimo múltiplo comum entre 50 e 60, o que isso quer dizer? Quer dizer que o 300, ele é dividendo tanto do 50 quanto do 60. Quando você faz aqui. Então, as pessoas assim têm que entender que quando você aprende múltiplos de um número, na verdade, você está calculando os dividendos, vamos dizer, de um número. Você fala, calcule os múltiplos, calcule os dividendos. Então, aí quando você coloca um dividendo entre um número e outro, é como se fosse, é que o 300, ele é divisível tanto por 50 quanto por 60. É isso que ele está querendo dizer. Tá lá, ó. Esses aqui, na verdade, eles são divisores, né? A gente está fazendo a recordação. Quando a gente então trabalha com o assunto de múltiplos, múltiplos de um número, esse número, né, ele é como se fosse um divisor, tá lá, e quando você coloca ali, faz um conjunto dos múltiplos de um número, ou de múltiplos comuns entre um número e outro, tá lá, ele é o dividendo. Aqui, ó, é isso aqui. Então vamos lá, ver o que acontece, o que a gente vai fazer aqui. Ele quer que esses múltiplos comuns sejam menores que 2.000. Então vamos lá. Quando fala mínimo múltiplo comum, é o menor deles, é o menor. Então vamos lá. Fazendo um conjunto agora. Então eu vou fazer então o conjunto, vou chamar de conjunto A. Tá lá, ó. Conjunto A, ó. Igual como a gente aprende lá nos conjuntos, tá? Vou chamar de conjunto A. O que eu vou botar aqui? Então vamos lá. Como é que a gente faz? 300 vezes 0, 300, tá? 300 vezes 0, 300? Não, é 0, gente. Gente, muito cuidado com isso. 300 vezes 0 dá 0, tá? Vamos lá. 300 vezes 1, 300. Agora sim, ó. Pronto. Vamos lá, então. 300 vezes 2 dá quanto? Dá 600.
300 vezes 3 dá 900. Então, lembrando, quando a gente calcula os múltiplos, é como se você estivesse fazendo uma tabuada, tá? 300 vezes 4 dá 1.200. 300 vezes 5 dá 1.500. 300 vezes 6 dá 1.800. Tô vendo que já vai passar de 2.000, né? 300 vezes 7 vai dar 2.100. Então, eu vou parar por aqui. Ele quer menores que 2.000, tá bom? Então tá aqui. Mais tarde, quando se for trabalhar com conjuntos, né, a nível de ensino médio, é como se fosse assim, ó. Vamos dizer que eu falo assim, ó. X pertence, são os reais? Cuidado, não são os reais. X pertence aos números naturais, porque múltiplos, mínimo múltiplo comum, divisores, MDC, eles fazem parte dos conjuntos dos números naturais, tá? Então, vamos lá. Números naturais, mas pode ser também números inteiros, sim, porque a gente pode trabalhar porque existe inteiros, porque existe inteiros positivos e inteiros negativos, tá? Eu posso botar assim ou assim, entendeu? Como a gente está sempre trabalhando com múltiplos positivos, eu vou usar isso aqui só para você ter uma ideia, ó. X pertence a conjuntos naturais, tal que, né, os valores aqui de X, ele tem que ser menor que 2.000. A gente representa assim, ó. Só para ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia aqui, tá bom? Então, olha só como a gente representa assim, né? Isso aí já é mais para nível que a gente faz assim de ensino médio, tá bom? Legal, né? Eu poder falar sobre isso, que é muito importante aqui. Pronto, então tá aí, pessoal. Aqui já está a resposta. Então, eu já calculei os múltiplos comuns entre 50 e 60. Então, a gente sempre começa com o 300. Eu coloquei o zero aqui só para a gente ter aquela ideia, né? Quando a gente faz os múltiplos de um número, o zero ele entra, né? Mas só que por exemplo, claro que se às vezes a gente for colocar uma resposta, se tiver zero aqui, pode colocar, não tem problema. Mas de preferência, dependendo às vezes até de cada um quem elabora a questão, às vezes tem aqueles autores que querem que cria uma questão dessa, ele quer que comece logo com 300, entendeu? Tá lá. Então é isso, ó. Ele quer, tá aqui, ó, 300, aí vai fazendo, tá? Pronto. Então tá aqui. Tá aí, então. Vamos ver agora a questão, essa aqui já foi, ó, tá beleza, ó. Pronto, né? A gente pode pegar até uma outra questão de MMC. Vamos pegar aqui uma questão de MMC. Vamos pegar essa aqui que é de página 63, número 31. Então vamos ver aqui, página 63, número 31. Então vamos ver aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Pessoal, número 31 aqui que ele fala assim, ó. Tá aqui. Ele diz assim, ó. Essa questão aqui é muito boa também, ele tem um grau um pouquinho complexo, tá? Né? É uma questão de concurso que ele fala assim. Até hoje, né, a gente encontra questões desse tipo. Essa questão que você vê é de 1992, é uma questão bem antiga, mas que hoje você encontra, né? Esse tipo de questões aqui que eu gosto de publicar, que eu gosto de divulgar, debater, eles são questões atemporais, né? Eles aparecem em qualquer época, vai aparecer anos e anos seguintes por aí. Por quê? Porque muitos assim ainda têm dúvida. Muitos têm dúvida quando vai aprendendo o MC, MDC, tem dúvida sobre esses problemas, né? Então, a dúvida sempre vai ter, né? Não tem jeito, então essas questões vão continuar sendo existentes. Até fazer a pessoa entender que é uma questão que se aplica no MMC ou do MDC. Uma pessoa possui mais de R$200 e menos de 300 aqui, ó, tá? O que acontece? Mais de 200, aqui o cifrão aqui é cruzeiros, né? Mas aí a gente transforma aqui para reais, tá bom? Vamos lá? A pessoa possui mais de 200 e menos de 300. Quando acontece isso, quando a pessoa assim fica na dúvida, coloca quando a gente aprende intervalo, né? A representação de intervalo que a gente coloca numa reta, o que acontece? Uma pessoa possui mais de R$200, então quais são os números aqui que envolve, como se fossem extremos? É o 200 e o 300 aqui, ó. Tá lá.
Vamos lá. É o 200 e o 300 aqui. O que acontece? Contando-se a quantia de 8 em 8, de 10 em 10, ou de 15 em 15, olha só o que ele bota a expressão. Ele bota assim, ó. Contando-se a quantia de 8 em 8, de 10 em 10, de 15 em 15. Pessoal, o que é isso aqui? Essa frase de 8 em 8, de 10 em 10, de 15 em 15. Ah, eu vou formar um grupo de pessoas de 5 em 5, de 8 em 8, de 12 em 12. Então, quando fala assim, ó, de 5 em 5, é a tabuada. É por isso que você aprende ali a tabuada no ensino fundamental 1, quando fala, quanto é que é 2 vezes 1, 2, quanto é que é 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 15. Tabuada. Então, quando você fala 5 vezes 1, 5, no caso aqui, vamos pegar aqui o 8, ó. 8 em 8, vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Tá lá. Estou fazendo de 8 em 8, né? De 8 em 8. É tabuada, tá? Então, quando fala de 8 em 8, de 10 em 10 e de 15 em 15, é um assunto que envolve múltiplos, tá bom? Porque você está fazendo ali a tabuada, você está trabalhando com múltiplos. Quando ele fala de 8 em 8, de 10 em 10 e de 15 em 15, sempre sobram R$5. Quanto possui esta pessoa? Então, quando eu faço a contagem, tanto de 8 em 8, tanto de 8 em 8, quanto de 10 em 10, quanto de 15 em 15, olha, então deve existir entre eles um valor comum. Porque tanto faz se você contar de 8 em 8, de 10 em 10 e de 15 em 15, então existe algo comum entre eles aqui, ó. Porque vai dar sempre o mesmo valor. Isso quer dizer que é mínimo múltiplo comum. É um valor que serve para 2 números, para 3, para 4, no caso aqui é para 3. Enquanto que no anterior é o 300, que serve tanto para 50 quanto para 60. É uma coisa simultânea ao mesmo tempo. Por isso fala mínimo múltiplo comum. O que eles têm em comum entre eles, né? Mínimo. Então é isso que fala, tá? Então vamos lá. Eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum aqui entre o 8, o 10 e o 15, tá? Lembrando que esse valor, né, que ele tem, sempre sobram R$5. Sempre sobram R$5. Então vamos fazer o mínimo múltiplo comum. 8 dividido por 2, lembrando, decomposição em fatores primos, começa pelo primeiro primo par, se tiver par aqui, tá? Se for ímpar, se não tiver nenhum par, e se for ímpar, começa pelo 3, tá bom? Então, vamos lá, 8 dividido por 2, 4. 10 é par, dividido por 2, 5. 15 é ímpar, mantém. Vamos lá, ó, ainda dá por 2, porque tem um 4 par ali, ó. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide por 2, 15 não é divisível por 2, 15. Ainda tem o 2, ó, 2, aí vai botar 1, 5... e 15. O próximo qual que entra? Cuidado. 3. 1 já foi feito. 5 não divide por 3, então repete. 15 por 3 dá 5. Agora sim, ó. 1. Então vou por 5. Então vai ficar 1 em 1. Pronto, terminou aqui, ó. Parei. Então esse mínimo múltiplo comum aqui que eu vou fazer, se eu fizer a conta, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 5. 120, tá lá? Então vamos lá, 24, ó, tem gente que ainda tá com essa dificuldade de fazer conta. 5 vezes 4, 20, vão 2. 2 vezes 5, 10, 11, 12, ó, 120. Então tá aqui, ó, tá beleza, ó, tá lá. Mas tem um negócio aqui estranho. O valor deu 120, não foi? Só que o 120, ele fica para cá. Pronto, o aluno já se atrapalhou. Vamos lá, o candidato ali no concurso, ele já se atrapalhou. Já achei 120. Se o valor tem que ficar entre 200 e 300, eu achei 120 aqui. Só que tem uma coisa. É 120. 120, ele é o mínimo múltiplo comum. Você tem que pegar os múltiplos de 120 para poder... O primeiro que aparecer, ele tem que encaixar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer os múltiplos de 120. Pronto. Tá lá. Vai ficar como? Então, vai ficar 120 vezes 1 vai dar 120.
120 vezes 2 vai dar 240. Pronto. 240, vamos continuar. O 240, ele já está aqui, ó. Pronto, já passou de 200. Mas ele é menor que 300. Mas continua para saber se às vezes você põe um número que ainda seja menor que 300. Nunca pare no primeiro número aqui. Vamos continuar. Então vamos lá. 120 vezes 1, 120. 120 vezes 2, 240. 120 vezes 3 vai dar 360. Opa, pronto. Já passou de 300, ó. 360 já não é. Mesmo assim, faça para ver. Então, é esse número aqui, ó, que fica entre 200 e 300. Tem que fazer os múltiplos, igual como a gente fez naquela questão aqui, ó, do 19, tá? Então, o número o valor que ela possui é 240, mas tem o resto é 5. Então, é 245 reais que ela tem. É isso. Tá aí, ó. É um pouquinho, exige um pouquinho realmente de raciocínio, né? Essa questão aqui, tá? Então tá aí, ó. Tá vendo como é que é legal a gente fazer umas questões dessa aí, entendeu? E vamos pegar então uma outra aqui, que ele fala assim, ó. Ele fala aqui na questão do MMC, aqui, vamos ver aqui. Ele fala na questão 30 aqui, ó. Ele pega aqui a questão 30, ele fala assim, ó. Questão 30. Ele fala: 3 corredores, ó. Ele fala assim, ó. 3 corredores partem ao mesmo tempo de um mesmo ponto e no mesmo sentido numa pista fechada. Eles partem ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo aí já tem algo comum entre eles, né? Então, pegar aqui o 30, vamos ver. O primeiro completa cada volta em 20 minutos. O segundo em 24 minutos e o terceiro em 30 minutos, né? Eles se encontram pela primeira vez no final de... Olha só, eles se encontram pela primeira vez, eles se encontram num ponto comum entre eles. Então, quando a gente fala comum entre eles, porque ele fala... O primeiro completa cada volta em 20 minutos. Ele vai de 20 em 20 minutos, o outro vai de 24 em 24 minutos e o terceiro em 30 minutos. Então, isso tem a ver com MMC. Então, você tem o 20, você tem o 24... e você tem o 30, tá aqui, ó, pronto, tá ali, ó. Tá aí, tá? E depois ele fala no final, eles se encontram pela primeira vez no final de quantas horas? Ele coloca aqui convertendo em horas, tá? Então vamos fazer aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho de cor. 20 dividido por 2 dá 10. 24 dividido por 2 dá 12. 30 dividido por 2 dá 15, ó, ainda dá por 2. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, mantém o 15, ó, tem um par aqui, então 2. Pega o 5, 6 dividido por 2, 3 e 15. Agora, peraí, o que eu faço aqui? 3, por causa do 15. Repito aqui, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Agora sim, ó, 5, 1, 1 e 1. Aí vai ficar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 120 de novo, ó. Pronto. Só que é minutos, né? Então, eles vão se encontrar pela primeira vez em 120 minutos. Sempre existe uma corrida, principalmente assim, corrida em círculo, em movimento circular, como a gente vê na física, acontece em situações que vai ter um ponto que eles vão se encontrar, né? Então, vamos supor, eles vão se encontrar aqui em 120 minutos. Só que ele pede em horas. Então a gente tem que lembrar o seguinte: quando você tem assim, ó, 1 hora, quando a gente aprende lá na regra de 3 simples, ó, 1 hora tem 60 minutos. Já quando a gente trabalha já com a parte de grandezas físicas, né, quando a gente fala escalas de medida, né, tempo, quilograma, comprimento, né? Quilômetro, hectômetro, metro. Então, vamos lá. Aqui é no tempo. 1 hora tem 60 minutos. 120 minutos tem quantas horas? Tá aqui, ó. Pronto. Tá lá. Você vai ver que se de 60 passou para 120, ó, a gente trabalha com uma coisa lá na sexta série, antiga sexta série, que é o 7º ciclo, que é na parte de razões e proporções, né? Ele tem que manter a proporção, porque
De 60 para 120 foi multiplicado por 2. Então aqui, para manter a proporção, então você multiplica por 2 aqui, ó, 1. Então são 2 horas, ó. Pronto. Então tá lá, a resposta tá ali, 2 horas, ok? Então tá aí, ó. Então fizemos uma questão muito boa, né? É uma questão considerada complexa, né? Porque muitos assim têm dúvida ainda, né, nesse tipo de questões. E agora vamos pegar questões que é de MDC, tá aqui, tá? Eu vou pegar então aqui, eu vou ver se eu escolho aqui, ó. Eu botei aqui umas questões de MDC. Então vamos pegar uma que é na página 6114, questão 14. Vamos ver se a gente pega uma aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Eu vou pegar então uma mais simples, entendeu? Que ele fala assim, ó. Ele bota assim. Nessa questão aqui, ó, ele fala assim, ó. Num colégio, a quinta série A tem 48 alunos e a série B tem 42 alunos, né? Então você vê que quando você tem aqui a quinta série A, ele tem 48 alunos e a quinta série B, ele tem 42 alunos. O professor de matemática organiza uma Olimpíada entre as duas classes e quer formar equipes. Olha só o que ele põe, a expressão com o maior número possível de alunos de cada classe. Quando ele quer colocar com o maior número possível de alunos, essa expressão maior número possível, ele tem a ver com MDC, porque essa frase é muito clássica nos livros, né, que encontra. Quando se fala o maior número possível de alunos de cada classe, tá? Porque você tem que, de maneira que cada equipe tenha o mesmo número de alunos. Então você tem que distribuir. Então, uma ideia de distribuir, você tem que dividir, porque ele fala, o professor de matemática organiza uma Olimpíada entre as duas classes e quer formar equipes. Então, ele está querendo distribuir, ele quer formar uma equipe, uma divisão. Ah, uma equipe vai para cá, um aluno vai para cá, outro vai para lá. Eu quero formar quantas equipes? Então, tem a ideia de dividir. É o que a gente vê na vida real, principalmente em aulas de educação física, né? Então, tá aqui, ó. Qual deverá ser o número de alunos por equipe? Então, se ele fala que ele quer o maior, então eu vou ter que pegar um divisor maior, o máximo divisor comum entre eles, tá bom? Para que eu consiga formar essa equipe, né? É bom fazer esse tipo de conta na vida real, que você consegue formar uma equipe. Eu vou pegar o máximo divisor comum entre 48 e o 42, aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o 48... Eu vou pegar o 42, tá? Tá aqui. Quando trata de máximo divisor comum, você pode usar o algoritmo de Euclides, pode usar fatores primos, lembrando que isso aqui se faz separadamente, ok? Então, vamos lá então. 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Aí eu formei 1, 2, 3 e 4. Então vai ficar 2 elevado à quarta vezes 3. E esse aqui é 42 por 2 dá 21. Agora já é número ímpar, ó. Então é por 3 dá 7 e por 7 dá 1. Então ficou 2 vezes 3 vezes 7. Agora eu quero fazer o máximo divisor comum entre eles, lembrando a regra. A base tem que aparecer tanto aqui quanto aqui, ó. O 2 aparece aqui e aqui. Sendo que no máximo divisor comum, você vai pôr o maior ou o menor expoente? É o menor. Aqui é como se fosse 1 entre o 2. O 3 aparece aqui, tanto aqui. Se o expoente for o mesmo, você coloca 3. 2 vezes 3 dá 6, ó. Pronto. Eu achei o máximo divisor comum. Tá aí. Agora ele quer saber qual deverá ser o número de alunos por equipe. Então eu tenho que pegar quantos serão o máximo de alunos por equipe. O que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou pegar aqui 48. Eu estou aqui com 48 e aqui estou com 42. Pronto, tá lá. Eu vou fazer então o seguinte. É a mesma coisa que te perguntar. Qual deverá ser o número de alunos por equipe? Vamos lá. É que eu quero formar tantos grupos de quantos alunos são. Por exemplo, esse máximo divisor comum aqui, que são 6 alunos, eu já sei que cada grupo tem 6 alunos. Agora eu quero formar os grupos, né? Vamos lá.
Eu quero formar o grupo. É que você tem que pegar aqui, ó, 48 dividido por 6 e 42 dividido por 6. Se eu pegar 48 dividido por 6, então eu tenho 42 alunos. Eu quero colocar em cada grupo 6 alunos, então eu vou formar, vamos lá, 7 vezes 6, 42, tá? 7 grupos, tá aqui, ó, de 6 alunos, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Aqui, por exemplo, quando você tem assim, ó, 48 dividido por 6, 6 vezes 8, 48, ó, vamos lá. Eu quero formar 8 grupos, tá lá, de 6 alunos, tá aqui. Geralmente, quando a gente faz uma questão dessa, por isso eu tenho que explicar bem devagarinho isso aqui, que é o seguinte: você tem aqui 6 vezes 8, 48, 7 vezes 6, 42 aqui, tá? Então, quando ele fala assim, se ele quer formar equipes com o maior número possível de alunos de cada classe, de maneira que cada equipe tenha o mesmo número de alunos, que são 6, tá? Então, é como se fosse 7 grupos de 6 alunos, né? E aqui é 8 grupos de 6 alunos, tá lá. Tá? Aí, qual o número de alunos por equipe? Então tá aqui, ó, tá lá. Você escolhe aqui um grupo que seja o menor possível, né? Vai ficar uns 7 grupos de 6 alunos, né? Não formar mais grupo do que é. Então, geralmente, eles botam esse tipo de questão aqui, e quando eles botam assim em concurso, eles colocam isso aqui como resposta, que bota como 7 grupos de 6 alunos. Como é uma questão de concurso, estava lá na opção, ok? Mas tem essa opção aqui também, de 8 grupos de 6 alunos, entendeu? Geralmente eles colocam assim, ele quer formar um grupo menor, né? Quanto menor grupos, né, melhor ainda, né, do que botar mais um grupo para fazer competição, entendeu? É só para você ter essa ideia. É importante que você tenha essa ideia, né? Que ele quer formar quantos grupos, né? Qual deveria ser o número de alunos por equipe, né? E aí ele bota a resposta 6 alunos, né? Se for perguntar o número de alunos por equipe, quantos grupos você tem que ter, tá bom? Mas o importante é você olhar a questão e ter essa questão e deduzir que ela é máximo divisor comum, tá? Agora eu vou pegar a questão aqui, 62, que é 15. Essa questão aqui é excelente, é uma questão ótima, é uma questão boa de MDC. Costumam cobrar muito em concurso, vestibular, que ele fala, olha só essa questão aqui. Essa questão ele fala assim, ela é bem complexa, tá? Porque ela fala assim, ó, pretende-se cortar os fios abaixo em pedaços do mesmo comprimento. Aí a questão aqui, ele coloca esses fios aqui, ó. Ele coloca um fio, ó, que é de 100 metros. Ele coloca um outro fio aqui, ó, que é de 108 metros. E ele coloca um outro fio aqui, que é de 120 metros. Tá aqui, ó, tá? Pretende-se, então, cortar os fios abaixo em pedaços de mesmo comprimento e de modo que este comprimento seja o maior possível, ó, de novo a expressão maior possível. Então já sei que é máximo divisor comum. Tá lá. Quantos pedaços iguais terá cada fio? Então, quantos pedaços iguais terá cada fio? O que eu vou fazer? Então, vamos calcular o máximo divisor comum entre eles, tá bom? Se você calcular, fizer o 100 aqui, ó, eu vou pegar o 100 desse aqui, eu vou pegar o 108 desse aqui e vou pegar o 120 desse aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu fizer aqui fatoração, ele vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá bom? Porque eu já estou pegando já uma questão que já está resolvida, tá? É só para andar mais depressa, entendeu? 108, como a maioria já sabe fazer, então vocês podem depois treinar, ó. Isso aqui vai ficar então, que é 2. Aqui ele colocou, se não me engano, eu acho que ele colocou 2 ao cubo. Eu não sei se é 2 ao quadrado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui ele colocou 2 ao cubo. Deixa eu ver. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 81. Não, eu acho que aqui... Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é 8. Né? Eu não sei o que ele colocou aqui. Senão eu vou ter que fazer, né?
Vamos ver. Ah, pera aí, não precisa não, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, ó. Não precisa não, ó. 2 ao quadrado. Ah, tá. Porque ali tá apagado, ó. 2 ao quadrado, ó. Vezes 3 ao cubo. Aqui, ó. Como é que fica um pouquinho apagado aqui, ó. Acho que aqui é 2 ao quadrado e 3 ao cubo, ó. Dá a impressão que aqui é 4, né? Por isso que eu estranhei. E esse 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, ó. Pronto, tá ali. Agora, se você fizer um MDC, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Entre o 2 e esse aqui, eu vou pegar o de menor expoente, que é o 2 ao quadrado. O 5, entre o 5 ao quadrado... não pode, ó. Não pode, tá? Tá lá. Eu não vou poder, ó. O 5, ele não aparece aqui, aparece aqui. Mas o problema é que não aparece aqui. Eu não posso incluir o 5. Olha o 3 agora. Aqui tá o 3, aqui tá o 3. E o 3 não aparece aqui, ó. Então eu não posso colocar. É isso que tem que ter cuidado do máximo divisor comum. Por isso que foi importante eu ter escolhido essa questão, tá? 2 ao quadrado, então vai dar 4 metros. Só o 2 ao quadrado que entra, porque ele tem que aparecer aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Aí pega o de menor expoente. Novamente, o 5 aparece aqui, mas ele não aparece aqui, embora ele apareça aqui. Mesmo assim, não vai poder entrar porque o 5 não aparece aqui. 3, ó. O 3 não aparece aqui. O 3 aparece aqui e aparece aqui. Embora eles apareçam aqui, eu não vou colocar porque não tem 3 aqui, ó. Então só fica o 4. 2 ao quadrado, ó. 4 metros. Então eu tenho que dividir, então, cada fio por 4, né? Então, porque ele fala, quantos pedaços iguais terá cada fio? Então, vamos lá. Você vai pegar 100, dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 25 pedaços, né? Você vai pegar 108, dividido por 4, vai dar 27 pedaços. Ele está perguntando quantos pedaços terá cada fio, né? E vai pegar 120, dividido por 4, vai dar 30 pedaços. Pronto. Essa é a resposta. 30 pedaços de 4 metros. Pronto, pessoal. Foi feito. Tá bom? Tá aí, ó. Beleza, né? E para encerrar, vamos pegar outra questão, né? Então foram 3 e 3, né? Para igualar MMC com MMC, que são 3 também. Vamos então escolher uma outra aqui. Vamos ver se a gente pega uma aqui que seja... Deixa eu ver que eu coloquei aqui, ó. Eu botei 62. Já peguei o 15. 62, questão 18 aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Não, essa aqui é de MMC que eu peguei. Eu quero pegar outra aqui. Só se a gente pegar a questão, deixa eu ver. 62, questão 16. Deixa eu ver se ela é... Ah, tá, vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa questão aqui, 16, para encerrar. Essa última aqui, ó, tá? Eu vou pegar essa questão 16, então tá aqui, ó, tá? Ele fala assim, uma escola com mais de 500 alunos é uma escola, essa escola aqui, ó, essa escola aqui, ela tem, ó, essa escola, né? Ela tem número de alunos maior que 500, tá bom? Tá lá, alunos, né? Ó, o número de alunos ele é maior que 500, tá bom? Ó, olha lá, sinal de maior aqui. Ó, uma escola que com mais de 500 alunos vai distribuir 1.800 folhas de papel azul. Então você tem 1.800 folhas de papel azul, 1.200 folhas de papel verde e 3.000 folhas de papel amarelo. Quantos são os alunos? Ele quer saber quantos alunos são. Então, e quantas folhas serão distribuídas para cada aluno? Então, ele está perguntando quantos alunos são. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Então, quando ele fala quantos alunos são, então ele já fala, ó. Como você vai fazer a distribuição, distribuir é dividir, né? Porque você vê, se o colégio vai distribuir tantas folhas, é porque ela vai dividi-las entre os alunos existentes aqui, né? Então, você vê que logo terá que descobrir um divisor comum, né? Aos totais de cada tipo de folha. Então, o que acontece? Então, vamos ver então que... Então, como é que vai ser? Então, a gente vai ter que calcular o MDC entre 1.200,
entre 1.800 e entre 3.000, né? 1.800, 1.200 e 3.000 aqui, tá? Vamos lá então, eu vou ter que calcular o MDC aqui, ó, entre 1.800, entre 1.200, ó, fazendo aqui e 3.000, o que que vai acontecer? Tá lá. Eu me lembro que eu fiz já o cálculo desse aqui, né? Fiz a escolha e eu tive que fazer o cálculo, tá? Para andar mais depressa, o MDC entre esses três números aqui vai dar 600, tá bom? É que eu já tinha feito antes, tá bom? Então tá lá, 600 tá ali. Então o máximo divisor comum, então você encontra 600, então lembrando que 600 é esse, é o número de alunos, tá? É o número de alunos, tá lá, ó. Porque tem que ser dividido por quantos alunos, né? Então o máximo divisor comum. Então e outra coisa que você percebe, que o 600 aqui realmente, ó, ele é maior que 500. A questão colocou aqui maior que 500 alunos, é uma pegadinha, porque ele é típico de concurso. É uma pegadinha isso daqui. É para bugar a cabeça do candidato mesmo, tá? 600 alunos, tá aqui, ó. Esses são 600 alunos. Agora você vai ter que fazer o seguinte, ele quer quantas folhas serão distribuídas. Então você vai ter que dividir o número de cada tipo de folha por 600, só isso. Então vamos calcular aqui, ó, vamos calcular 1.800, ó, por 600, ó, vou até, ó, já deixei aqui, ó. Eu ia fazer a fatoração, mas eu me lembro que eu já fiz, eu sei que deu 600, tá? Aí vai ficar 1.800 dividido por 600, ó, você pode fazer o seguinte, ó. Quando a gente aprende conta na parte de fração, é o seguinte, ó, uma coisa que vocês têm que saber, que se a pessoa quer ser especialista em matemática, é o seguinte, ó. Quando você quer fazer uma divisão por muito zero, quando existem muitos zeros aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Gente, olha só o que acontece, ó. Tá vendo aqui você pode cortar esses dois zeros com esse, tá lá, ó, tá aqui. Você pode cortar, ó, esses dois zeros aqui com esses aqui, ó, tá? Ó, 1.200 por, ó, como se fosse 18 dividido por 6 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2, e ó, cuidado aqui, ó, se tiver maior número de zeros do que esse, ó, tem que cortar dois zeros aqui e só aqui, ó. Então, 30 dividido por 6 dá 5, né, tá? Então tá aqui, ó, pronto. Então vai ficar 3, 2 e 5. Então quantas folhas serão distribuídas para cada aluno, tá bom? Tá aí. Tá, então a questão, ó, boa, uma questão muito boa de fazer, excelente, entendeu? Típica de concurso mesmo, então tá aí, ó. Tá aí, pessoal, mais uma aí, então encerramos essa etapa aqui do máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, com esse exercício de Gauss complexo. E que esse tipo de questões aqui, elas podem ser treinadas, né? Pegando outras questões, né? De preferência que tem um gabarito ali e você vai treinando. Você quer ter base forte em matemática? Então vamos estudar, vamos pegar questões aí de variadas questões, ok? Então tá aí, pessoal. Um abraço, tá aí, valeu aí, tá? E até mais, tá? Até a próxima aí.